Olá pessoal, continuando aqui nossas aulas, né? Hoje com a aula de número 13. Na aula passada a gente começou a falar sobre a integral complexa, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre isso, né? Acho que a partir de agora até o final, nosso tema será sempre as integrais. Então, o tema de hoje será a respeito de um teorema bem bacana, que é o teorema de Cauchy-Gaussat, tá bom? Para começar, vamos supor que você tenha a sua curva, né? Ela vai ser representada por uma função z de t, e esse z de t, né, quando eu me referir a ele seja um x de t, a sua componente real, mais y de t, a sua componente imaginária, e esse t, né, vai ter um intervalo de variação aí, vai ser, em geral a gente considera de A até B. Nós não vamos precisar falar disso no momento. E a função f, que vai aparecer dentro da nossa integral, a gente vai supor que ela tem uma parte real chamada u, que vai depender de x e y, né, as componentes de z, e mais i, v, x e y, né, v será a parte imaginária, também dependendo de x e y, componentes de z. Então, veja, quando você for fazer a sua integral, você poderia, né, optar por escrever o f de z na sua forma real mais imaginário e o dz também na sua forma real mais imaginário. Então, como seria a escrita da minha integral se eu quisesse representar ela somente em funções de x e y? É isso que nós vamos tentar fazer aqui agora, tá? E aí a gente volta para a nossa definição no limite, tá ok? A definição da integral de f, né, sobre a curva gama diz o seguinte, né? O limite, ΔT indo a zero, f de z de tk menos 1, esse tk menos 1 é um pontinho lá da nossa partição, z' de tk menos 1, ΔTk, esse ΔTk é o comprimento de cada um dos intervalozinhos da nossa partição, e o ΔT é o maior, né? A gente faz ele ir a zero para que todos os ΔTKs também vão para zero, né? Para simplificar aí a visualização e tal, eu vou economizar nas letrinhas para efeito de ficar mais claro, mais fácil de entender, tá? A rigor, vocês não podem fazer isso em momento algum. Sempre que vocês tiverem condição de prova, vocês têm que colocar todos os detalhes, tá ok? Então, eu vou fazer aqui porque eu sou professor, tá? Então, veja só, eu vou reescrever isso aí de uma maneira mais simplificada, né? Isso aí fica, eu tirei o ΔT de baixo, mas ele está aí, tá bom? Não estou dizendo que vocês possam tirar. Tirei o TK-1 das variáveis aí no Z de T e no Z'. E o ΔTK eu estou chamando simplesmente de ΔT. Só para simplificar, para ver se o entendimento fica mais fácil, tá bom? Então, eu vou trocar agora o F de Z por U mais IV, também estou economizando aí, né? A rigor eu teria que escrever U de XY mais IV de XY. Eu estou ocultando sempre as variáveis livres, tá? O Z', ele vem a ser, né, o X' mais Y' também, estou ocultando aí a variável T, tá? Tô X' mais Y' vezes o ΔT, tá? Agora você vai pegar e vai fazer eu vou passar esse ΔT para dentro do parênteses ao lado dele. Vou fazer a distributividade. Isso vocês me acompanham, né? Vai ficar U mais IV quietinho. O ΔT entrou aí multiplicando os termos do segundo parênteses. Então ficou X' ΔT mais Y' ΔT. Tudo bem? Qual é a minha intenção com isso? Eu vou reescrever x' ΔT como simplesmente ΔX. Por que eu posso fazer isso? Você lembre-se que a definição do x' é o ΔX sobre ΔT, né? A variação de x sobre a variação de t. Isso é uma igualdade se o meu ΔT estiver indo a zero.
tá? Se não, o ΔT está fixo, então isso aí seria uma aproximação. Mas como eu estou dentro do limite, e no meu limite é justamente o ΔT que está indo para zero, então o meu x' é igual a ΔX sobre ΔT. O mesmo pode ser dito para o y', né? É ΔY sobre ΔT. E aí, como o meu interesse é tirar o x' ΔT, veja, se você pegar a igualdade que está aí dentro desse lembrete, x' igual a ΔX sobre ΔT, pega o ΔT e passa para o lado esquerdo, você vai ficar com a escrita de um ΔX igual a x' vezes ΔT, que é justamente o que aparece aí dentro do meu segundo parêntese no meu limite. Tá ok? Faz a mesma coisa para o y', né? Deixa o ΔY sozinho, vai ficar ΔY igual a y' ΔT. Show? E aí substitui. O meu limite vai ficar então com essa nova cara, né? U mais IV, ΔX mais I ΔY. Ficou mais simplesinho. Faça agora a distributividade. Primeiro parênteses multiplicado pelo segundo parênteses, né? Quando aparecer I vezes I, você trocou aí por menos 1. E agora você agrupa. Tudo que não tem I, você põe num lugar, e tudo que tem I, você põe em outro lugar. Então ficou dessa forma, né? U ΔX menos V ΔI mais I, né? U delta... Eu não estou vendo aqui porque a minha imagem está sobrepondo, tá? Essa expressão que está aí. Quando o vídeo estiver pronto, eu tiro a imagem e coloco em cima, então vocês não vão entender porque que a imagem está sobrepondo, né? Quando vocês estiverem vendo, a imagem não estará sobrepondo. Na hora que a gente está gravando, o PowerPoint põe a imagem no cantinho direito de baixo, tá? E aí, veja só, se você lembrar da definição de integral, novamente, tá? O que você vai ter, integral de linha agora para variável real, esse primeiro limite, na verdade, é a integral de u dx menos v dy, tá? E o segundo é essa integral que está aí, tá bom? O que conclui a nossa intenção, né? A nossa missão aqui de escrever a minha integral de contorno, f de z dz, como integral de linha nas variáveis x e y, tá ok? Ó, essa é a maneira. Óbvio que vocês não vão optar por fazer isso em momento algum, tá? A ideia não é essa. Em geral, você vai pegar a sua integral de f de z e vai atacar ela do jeito que ela está. A ideia é tornar mais simples. Só que o cara que fez esse desenvolvimento, ele estava interessado em descobrir alguma coisa. Então ele pegou, né? Olha, eu estou atacando uma coisa que eu não tenho conhecimento sobre. São as integrais de contorno. E eu vou usar o que? Eu vou transformar essa integral numa integral de linha com variáveis reais que eu domino. Para quê? Para ver se eu consigo descobrir alguma coisa a respeito dessa integral usando as integrais que eu conheço. Tá ok? Então, veja só onde é que ele chegou. Suponha que a minha curva, agora, né, eu não falei nada sobre a curva, né, a gente vai estar chamando de gama, né, e a parametrização dessa gama aí é o z de t, que está lá atrás no slide anterior. Suponha que a minha curva seja fechada, portanto a minha conclusão, a conclusão que nós teremos daqui a pouco, será apenas para curvas fechadas, tá? E suponha que a função f ela é analítica em todo o interior dessa curva gama. Ou seja, a conclusão que nós teremos não vale se por acaso no interior dessa curva a função f não for analítica para um ponto que seja. Tá ok? Ou seja, f tem que ser analítica em todos os pontos do interior da curva. Então, né, a nossa integral de contorno sobre essa curva fechada, ela pode ser reescrita, né, foi a conclusão do slide anterior, como a integral de u dx menos v dy mais i integral de v dx mais u dy. Tá ok? Aí vocês vão entender o porquê de trazer a minha integral de contorno para a integral
de linha nas variáveis x e y. Veja só. Lá nas integrais de linha, você tinha um teorema que era muito bacana, muito interessante, que era o teorema de Green. E o teorema de Green ele dizia o seguinte: olha, se você tem uma integral numa curva fechada, né, gama, P é a função que acompanha o dx, Q é a função que acompanha o dy, eu posso transformar essa integral de linha numa integral dupla. Eu disse, pô, professor, quando é que eu vou querer transformar uma integral de linha numa integral dupla? Praticamente nunca, tá? Mas o que eu estou interessado é na conclusão que nós teremos, apesar de irmos para integrais duplas, tá bom? Vocês vão gostar da conclusão. Você vê que matemática você tem que ter coragem, né? Se você ficar procurando conclusões bacanas, usando somente coisas bacanas, você não vai ter nunca. Tem que ter coragem de adentrar uma possibilidade de ter algo mais complicado, né? Então veja, essa primeira integral que aparece aí, integral u dx menos v dy, o u é quem acompanha o dx. Então ele vai fazer o papel do p. E o menos v é quem acompanha o dy. Logo ele vai fazer o papel do q. Então essa primeira integral ela pode ser reescrita como uma integral dupla. Pessoal, esse gama com um pontinho em cima significa o interior da curva gama, tá? A parte interna, a curva gama. Essa notação só vale quando a curva é fechada. Quando a curva não é fechada, não faz sentido, tá? Aí você aplica o teorema de Green, então vai ficar, né, menos dv dx, né? Lembre-se que quem está fazendo o papel de Q é o menos v, portanto vai ficar menos dv dx. O menos aí que está no meio é do teorema, né? dp dy. Quem está fazendo o papel do p agora é o u, vai ficar du dy. Na segunda integral, vai virar uma integral dupla sobre o interior de gama. Quem está fazendo o papel de p agora é o v. E quem está fazendo o papel de q agora é o u. Então vai ficar du dx, não é isso? Menos dv dy. Qual é meu interesse? Olha só, usei o teorema de Green e tal. Agora vocês vão lembrar, não vou colocar aí outro lembrete não, vou pedir que vocês forcem a memória e tentem se lembrar das equações de Cauchy e Riemann. Tá? As equações de Cauchy e Riemann elas versam sobre as derivadas parciais de u e v. Era o meu interesse desde o início, o meu não, de quem fez essa dedução. No caso, esse é o trabalho do Cauchy. Então, se você lembrar lá atrás, olha, o du dx é igual a dv dy. E o du dy é menos dv dx. Correto? Então, se você observar, o que está dentro do primeiro parênteses dá zero. E o que está dentro do segundo parênteses também dá zero. Portanto, essas duas integrais que você tem aí são zero. E a minha integral sobre essa curva fechada, embora a gente tenha ido para um poço escuro, vamos dizer assim, o resultado foi bastante elegante, bastante agradável. É zero. Tá ok? Veja o que foi que nós supomos, que a minha curva é fechada e dentro do seu interior a função é analítica. Isso é o teorema de Cauchy. Tá bom? Cauchy foi o precursor aí de todo o cálculo baseado em variáveis complexas. E aí ele descobriu que se f é uma função definida em ômega, né? E ela é analítica em ômega. Esse ômega é um conjunto simplesmente conexo. Eu acredito que vocês não vão se lembrar a definição de simplesmente conexo, embora tenhamos visto isso lá no cálculo 3. A maneira mais simples de pensar num conjunto simplesmente conexo é dizer que ele não tem buracos. Tá bom? É um conjunto, no seu interior não tem nenhum buraquinho. Ele é completo. Tá bom? É a maneira mais simples de pensar. E para nós é suficiente se você entendeu isso, ó, toda vez que eu disser simplesmente conexo, ó, é um conjunto que não tem buraco. Professor, quando é que nós vamos ter um buraco dentro de um conjunto? Veja,
quando a minha função ela for... você vai pensar assim, ó, ela precisa ser analítica no conjunto ômega. Se ela não for analítica num pontinho, significa que esse pontinho representa um buraco. E nossos buracos não serão grandes, não, serão pontinhos. Os buracos que vão aparecer para que o meu conjunto deixe de ter o nome simplesmente conexo serão as descontinuidades da função f. Tá bom? Então, dizer que a função é analítica em ômega significa dizer que ela é analítica em todos os pontos desse conjunto. Tá certo? E esse conjunto é um conjunto que não tem buracos, então se a minha função for não analítica em algum dos pontos, mesmo esse conjunto sendo simplesmente conexo, mas o conjunto que me interessa vai ser esse ômega, ele vai ser o conjunto das continuidades da função. Então, se a função for não analítica ou não contínua em algum lugar, então o meu conjunto não é simplesmente conexo, tá bom? A gente vai debater isso com calma, tá bom? Os exemplos são onde a gente tira a dúvida. E apesar de não termos muitos exemplos aqui no vídeo, mas vocês podem mandar suas dúvidas para mim, tá bom? Suponha ainda que a função derivada de f ela seja contínua. E aí a conclusão é a que nós tivemos, né? A integral de f de z dz sobre a curva fechada é zero. Esse teorema ele é irmão do teorema de Green, ele é irmão gêmeo, praticamente, tá bom? E aí isso é válido para qualquer curva fechada simples. Professor, o que é uma curva fechada não simples? Fechada simples, ela não tem autointerseção, tá bom? E fechada não simples, ela tem interseção. Mais tarde você vai ver nos exercícios aí, se for do seu interesse, que se você pegar uma curva tipo um 8, tá? O teorema ele pode ser adaptado para ela, tá? O problema do 8 é que você vai separar no ponto de interseção em duas curvas, viram duas curvas fechadas. Uma está no sentido horário, que é o que nos interessa, e a outra está no sentido anti-horário. Então você inverte o horário da outra e tudo dá certo, tá bom? Professor, por que o senhor não falou no sentido? Veja, como o resultado dá zero, tá? Lá no cálculo 2 a gente tem um teorema que transforma uma integral fechada numa integral dupla. E aí nem sempre o resultado desse teorema é para curvas que o resultado dá zero. Tá bom? Mas no nosso caso, nós estamos interessados em curvas que o resultado dá zero. Então o sentido não tem muito interesse, embora, né, sempre seja anunciado com o sentido anti-horário, sentido de percurso. Show? Então, tá aí o teorema de Cauchy. Um tempo depois, um cidadão chamado Gaursat, ele investigou mais a fundo esse teorema e aí ele descobriu que essa hipótese aqui ela é desnecessária. O teorema continua funcionando caso a função f' não seja contínua. Então, o teorema passou a chamar teorema de Cauchy-Gaussat, e aí as hipóteses foram reduzidas. Ou seja, eu preciso somente que a minha função seja analítica em ômega e esse ômega ele seja um conjunto simplesmente conexo. Dito isso, a integral sobre uma curva fechada simples dará zero. Tá bom? Então vejamos um exemplo. Suponha que você foi, né, convidado a resolver a integral de dz sobre z quadrado. Essa curva gama, ela é essa elipse aí linda e maravilhosa, né? Dá uma tremedeira nas pernas só de pensar. Tá ok? Suponha que você não tem o teorema, suponha que você não gostou, não quer usar, e aí você fosse resolver usando o seu conhecimento sobre a integral do contorno. Veja, o teorema é uma alternativa para curvas fechadas, mas se você não quer usar o teorema, você pode usar seu conhecimento da aula passada para calcular essa integral. Como é que a gente faz isso? Descobre uma parametrização para a curva gama, tá aí a parametrização,
Em seguida você deriva. E aí você vai usar aquela fórmula, né? A integral de f de z é igual à integral de a até b, f' de z, z' de t dt. Tá? O que você teria nesse caso? Teria integral dz sobre z quadrado seria a integral de 0 a 2π. Né? Em cima você vai ficar simplesmente com z' de t dt. E embaixo você vai pegar o z quadrado, vai substituir pelo z de t, eleva ao quadrado, faz as simplificações possíveis e você chega nessa expressão aí. Tá bom? Eu tentei por todos os caminhos descobrir uma maneira de como resolver essa integral e, sinceramente, não sei. Não sei como seria resolver essa integral. Veja o pepino. Agora, tá? Cancela, paga tudo. E vamos simplesmente pensar no teorema de Cauchy-Gaussat. O que diz o teorema de Cauchy-Gaussat? A curva é fechada? É. No seu interior, a função ela é analítica. Veja, o interior da curva é essa elipse, né? É um conjunto simplesmente conexo. A função é analítica dentro desse conjunto. É tudo que eu preciso. Tá bom? Onde é que a função 1 sobre z quadrado ela não é analítica? No z igual a zero. Vocês concordam comigo? É o único lugar. Né? Vocês têm um teorema lá de um passado bem distante que diz, né? A função 1 sobre z quadrado, a função de cima é 1. É analítica em todo canto. Z quadrado é analítica em todo canto. Então, quando você divide uma função analítica em todo canto por outra que é analítica em todo canto, você vai ter uma função que é analítica em todo canto, exceto onde o de baixo der zero. Onde é que z quadrado dá zero? No zero. Portanto, essa função aí só tem um ponto onde ela não é analítica, que é justamente o ponto onde ela não é contínua. Z igual a zero. Mas perceba que z igual a zero não está dentro do interior da curva. Portanto, tá lembrado? O meu conjunto ômega vai ser o interior da curva, que é onde eu preciso aplicar a minha integral. Tá bom? E aí, veja, ó, o interior é todo analítico, o conjunto ômega é simplesmente conexo, ou seja, não há descontinuidade dentro, não há buracos. E aí a curva é fechada simples, portanto, a integral disso aí é zero. Não tem conta para fazer. Não tem conta. É só você observar todos os requisitos do teorema. Né? Mamão com açúcar. Esse teorema é uma delícia, tá? É para vocês adorar ele. Façam outros exemplos, façam outros exercícios e tá bom? Suponha, né, o que vocês devem estar se perguntando, e quando eu tenho um buraco? Né? Então veja só, suponha que você tem agora uma curva, e essa curva ela é bem estranha, tá? É uma curva com duas componentes, uma componente gama 1, tá aí o desenho, e uma componente gama 2. A componente gama 1, sentido horário, perdão, anti-horário, componente gama 2, sentido horário. Tá? Tá aí o desenho. Pense nela com calma, tá? E aí, eu vou exigir somente que a minha função ela seja analítica no interior. Aí perceba que o interior agora é o que está entre uma curva e a outra. De modo que o interior tem um buraco. Tá certo? Mas eu estou interessado só no interior e ó, se eu tivesse somente com a curva gama 1, o interior teria um buraco. Tá bom? Só que eu estou falando de uma curva gama que é a junção de gama 1 com gama 2. Portanto, o interior não tem buraco. Concordam comigo? E eu estou interessado que minha função f seja analítica no interior da curva gama. Ou seja, gama, o interior é o que está entre as duas. Tá? Por favor, tentem entender o que eu estou chamando de buraco.
Quando você fala só do gama 1, o interior tem um buraco aí que seria essa parte branca. Mas quando eu estou falando de gama 1 junto com gama 2, o interior é o que está entre as duas. Essa parte cinza. E a parte cinza, dentro dela não tem buraco. Da parte cinza não tem buraco. Difícil, não é isso? Mas, por favor, tentem entender. Não estou entendendo esse negócio dos buracos, não. Ó, eu estou exigindo que na parte cinza a minha função seja analítica. Toda. Tá bom? Aí vai ficar claro com o uso. Tá? Um exemplo. Eu poderia usar o teorema de Cauchy-Gaussat aí nesse conjunto. Aí você vai dizer assim, não, tem um buracão bem grande aí, embora o professor esteja dizendo que não tem, mas eu estou vendo aí que tem, né? Aí, veja, alguém que eu suspeito que tenha sido o Cauchy, ele fez o seguinte. Apareceu um monte de letrinha aí, vocês tenham calma, investigue isso bem devagarzinho, tá? Se eu pegar esse conjunto aí e fizer uma divisão dele em 2, essa linha vermelha aí é como eu resolvi dividir. Passei um corte aí, dividi ele em 2. Aí, veja só, a minha curva gama 1 ficou dividida em duas partes. Eu estou chamando parte de baixo e parte de cima. A parte de baixo é o gama 1A, né? Começa em D e vai até o A. A parte de cima eu estou chamando de gama 1B, começa no A e vai até o D. Acontece a mesma coisa com a curva gama 2, ficou dividida em duas partes. A de baixo eu estou chamando de gama 2A e a de cima eu estou chamando de gama 2B. Tranquilo? Aí veja só o seguinte. Eu vou pegar agora, eu vou fazer um conjunto de integrais aqui. Ó. Eu vou pegar a primeira integral sobre a curva gama 1A, f de z, dz. Veja que é uma curva aberta, gama 1A, né? Ela começa em D, vai aqui por baixo, chegando até em A. Show? Chegando em A, eu vou pegar e realizar outra integral de A até B. Chegando em B, eu vou realizar outra integral pegando a curva gama 2A por baixo. Cheguei em C. Chegando em C, eu vou realizar outra integral de C até D. Concordam que eu fechei a curva? Concorda que o interior dessa curva aí, que eu estou chamando de gama 2 ponto, a função não tem buracos, o conjunto não tem buracos, e a minha função f é analítica, por hipótese. Logo, o teorema de Cauchy-Gaussat é aplicável, e aí o resultado é zero. Show? Então vamos fazer agora a mesmíssima coisa para o outro conjunto. Então veja, vou começar no ponto A, subindo pela curva gama 1B até chegar no ponto D. Chegando no ponto D, faço outra integral de D até C. Chegando em C, eu faço outra integral pela curva gama 2B, né, por cima, até chegar no ponto B. E chegando em B, eu faço uma integral até A, fechou a curva novamente. O interior dessa curva é gama 1, que é totalmente analítico, não temos buraco. Show? O conjunto é simplesmente conexo. O teorema de Cauchy-Gaussat é aplicável e o resultado dessa conta é zero. Nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pegar essas duas expressões e vou somar elas lado a lado. Lado esquerdo com lado esquerdo, lado direito com lado direito, e vou tentar concluir alguma coisa. Tá? Primeiro eu quero que vocês observem o seguinte, olha, na expressão de cima aparece uma integral que vai de A até B. E na de baixo aparece uma integral que vai de B até A. E é a mesma função. Logo, essas duas integrais têm o mesmo valor, só que
com sinais contrários. Estão lembrados disso, né? A mesma curva, a mesma função, só que uma está orientada no sentido contrário à outra. Então, cancela-se na hora que eu somar, tá? Quando eu somar as duas expressões, essa parte que está em cima vai cancelar com essa que está embaixo. A mesma coisa vale para essa integral que vai de C até D e a integral que vai de D até C. Ambas se cancelam, tá? E aí, o que vai sobrar? A integral de gama 1A da parte de cima, integral gama 1B da parte de baixo, gama 2A da parte de cima, gama 2B da expressão de baixo, e do lado direito, 0 mais 0 é igual a 0. Tá? Peço a vocês que observem o seguinte, olha, a integral de gama 1A mais a integral gama 1B, gama 1A mais gama 1B fecha a curva gama 1. No sentido horário. Perdão, no sentido anti-horário. A integral de f em gama 2A mais gama 2B também fecha a curva gama 2, só que a curva gama 2 percorrida no sentido horário. Então, qual é a conclusão aí? Se eu somar a função sobre a borda de fora mais a função sobre a borda de dentro, o teorema dá zero. Tá bom? É o teorema adaptado para essa condição com buracos. Perceba que a curva de fora, a borda de fora, percorrida no sentido anti-horário. E a curva de dentro percorrida no sentido horário. Tá ok? Mas eu vou fazer o seguinte. Tá aí a conclusão, né? Conclusão inicial. A integral de f em gama 1 mais a integral de f em gama 2 dá zero. Só que eu vou querer colocar essa gama 2 do outro lado. E aí, passando ela para o outro lado, eu fico com esse menos aí que me dá uma dor de cabeça, tá? Assim, não dá dor de cabeça, mas gostaria que não tivesse. O que nós vamos fazer? Aí você poderia dizer assim, professor, se as curvas tivessem todas duas no mesmo sentido. Então, a integral de f de z dz em gama 2 com esse menos, não precisaria mais, né? Porque o menos inverte a curva. Não é assim? Então, se as duas estiverem no mesmo sentido, eu posso dizer que a integral sobre gama 1 é igual à integral sobre gama 2. Esse resultado, a gente dá o nome a ele de princípio da deformação de contornos. Por que esse princípio da deformação de contornos? Porque o que está sendo dito aí é, olha, a integral que você teria usando gama 1 é a mesma integral que você vai ter se você usar gama 2, desde que entre gama 1 e gama 2 não haja nenhuma não analiticidade. Se tudo for analítico entre um e outro, o resultado de uma é igual ao resultado da outra. Eu não estou dizendo agora que dá zero. Eu estou dizendo que você pode trocar. Tá? Então, vamos supor, eu estou com uma integral em gama 1, não sei realizar, não sei fazer, mas se o contorno fosse esse outro gama 2, também fechada, eu posso trocar por esse outro, desde que entre as duas curvas não haja nenhuma não analiticidade, ou seja, se a função for analítica em todo o interior, entre as duas, essa troca ela é possível e é tranquilamente de boa. Show? Então veja só. Suponha que você tem essa integral aí para realizar. Integral de dz sobre z menos i. E a curva gama é essa curva maluca aí, tá? Que você tem. Aí você poderia dizer assim, professor, eu não posso usar o teorema de Cauchy-Gaussat? Reflita. A resposta é não. Por que não pode? Quem é o interior dessa curva, né?
Quem é a função que você está integrando? A função que você está integrando é 1 sobre z menos i. 1 sobre z menos i, ela tem um probleminha em z igual a i. E z igual a i está no interior. Portanto, a minha função ela não é analítica em todos os pontos do interior dessa curva. É um só que está atrapalhando todo mundo. Tá? Que nem o zagueiro do Flamengo. E aí, por conta desse cara aí, desse z igual a i, o teorema não pode ser aplicado. O teorema exige que a função seja analítica em todos os pontos do interior da curva. Aí o que nós vamos fazer? Pô, professor, então, já que eu não posso usar o teorema, eu vou ter que fazer a integral na raça, né? E aí, se você for fazer na raça, como é que você teria que fazer? Perceba que essa curva gama, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 trechos. Você teria que parametrizar os 6. E a sua integral sobre gama seria a soma das integrais em cada um desses trechinhos. Pesado, né? Espero que vocês estejam acompanhando o que eu estou dizendo. Posso fazer assim, professor? Pode. Parametriza aí os 6 trechos e realiza a integral sobre cada uma delas, dos trechos. Some tudo, o resultado é o resultado da integral. Aconselho, inclusive, que vocês façam como exercício essa brincadeira. Tá bom? Professor, mas o senhor está falando com A de quem não vai fazer dessa forma. Exato, não irei. Então veja só o seguinte. O que nós acabamos de ver como princípio da deformação foi o seguinte. Eu posso trocar essa curva aí por outra. Desde que entre essa e a outra, a minha função seja totalmente analítica. Então veja só, vamos com calma. A função, estou repetindo tudo que eu disse antes, né? A função f de z igual a 1 sobre z menos i, ela não é analítica em z igual a i. Z igual a i está no interior. E aí eu vou considerar agora, eu vou colocar aí dentro um círculo. E veja que o meu círculo, ele propositalmente está centrado no i. Depois vocês vão me dizer por que eu escolhi centrado no i. Eu poderia escolher qualquer curva com o i dentro. Porque o meu interesse é que entre a curva que eu tinha e essa, eu não tenha nenhum ponto não analítico. Ou seja, qualquer curva que tenha o i dentro, já que ele é o único, vai fazer com que entre as duas não tenha ninguém não analítico. Tá certo? Aí eu escolhi uma circunferência com centro em I. Tá? E escolhi a circunferência de raio 1. Depois vocês tentem me dizer por que de raio 1. Se bem que vale qualquer circunferência de qualquer raio. Desde que o I esteja dentro, centro ou não centro, circunferência ou não circunferência. Tá? Eu preciso de uma curva fechada com o I dentro. Escolhi um círculo, escolhi raio 1 e escolhi centro em I. Me digam por que depois. Tá? Aí, veja só, perceba que entre gama e gama 1, todo mundo é analítico. Ok? A conclusão que eu tenho é a seguinte. Né, a equação do meu círculo é z menos i igual a 1. Né? Estou só relembrando aí, daqui a pouco a gente vai precisar disso aí. E a integral dz sobre z menos i é igual à integral de dz sobre z menos i em gama 1. É o princípio da deformação dos contornos. Eu estou trocando o contorno gama por esse outro contorno gama 1, na esperança de que, sobre gama 1, a coisa seja mais fácil. Show? Aí, uma parametrização para esse contorno. Aí vocês vão me dizer como é que eu arrumei esse. A gente aprendeu a parametrizar um círculo com centro na origem, né?
Se o meu círculo não está centrado na origem, o que é que eu faço? A resposta é bem simples. Parametriza o centro centrado na origem e depois você soma o que você precisa para ele parar onde você quer. Então, se você parametrizar o centro na origem de raio 1, ele é elevado a it. Como eu quero que ele suba para o i, eu somei um i. Aí ele vai subir para lá. Eu ensinei isso lá atrás. Preciso agora da derivada. Derivada bem banalzinha. Z' i é elevado a it. E aí agora estou pronto. Tá? Já tínhamos visto que eu troquei o contorno. Vai ficar de 0 a 2π. Em cima é o z' de t dt. E embaixo é o i, é o z menos i. Professor, por que está somente e elevado a it? Olha para a equação de z de t, lá em cima. E veja, passa o i para o lado de cá. Passa o i para o lado esquerdo. Você vai ficar com z menos i igual a e elevado a it. É o que eu fiz. Tá? Z menos i é exatamente e elevado a it, portanto, a parte de baixo da minha fração é somente o e elevado a it. Cancelo um e elevado a it com o e elevado a it de baixo, ponho o i para fora. Integral de dt de 0 a 2π vai dar 2π. Então, o que sobrou aí foi 2π. Mamão com açúcar. Pronto, vocês sabem me responder por que eu escolhi essa curva, a azulzinha, o gama 1. A resposta é a mais simples possível, porque eu sabia parametrizar, tá bom? Porque era um círculo é fácil de parametrizar. O centro em i é porque faria aparecer o z menos i, e o z menos i ficaria elevado a it. Então, sempre que você tiver um ponto problemático, pega uma circunferência, de preferência raio 1, com centro nele. Sempre vai acontecer. Nada disso aí é coincidência. Tá? É só um pouquinho de experiência. Professor, não estou enxergando nada disso. Óbvio, é a primeira vez que você está revendo esse teorema. Mas depois de você fazer uns 3 ou 4 exercícios, aí você vai sacar a parada. Que nada disso aí foi uma inteligência, o cara está enxergando 10 passos lá na frente. Não. É só repetição e você vai sacar isso tranquilamente, tá bom? De primeira parece algo altamente sofisticado. É algo fantástico, eu acho, sabe? Lembre-se que para você fazer de outro modo seria parametrizando cada um dos trechinhos. Nós temos aí 6. Você teria que resolver cada um deles. Não, nenhum dos trechos seria altamente complicado, mas você teria conta para dedéu. E veja que nós resolvemos aí com uma única linha. Eu acho isso aí fantástico, 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 fantástico. Os resultados desse curso eles são tão bacanas que tornam o curso extremamente fácil. Eu não estou gostando, não estou achando isso fácil não. Assim, quando você tem a ferramenta mais cara e mais sofisticada, você realiza as obras mais complicadas e de maneira bem fácil. Agora o problema é ter a ferramenta cara e sofisticada, né? É o que você está achando ruim, né? Obter a ferramenta cara e sofisticada. Esses teoremas é o que eu estou chamando de ferramentas caras e sofisticadas. Até você percorrer o deserto que você precisa até chegar nelas, né? Precisa de um pouco de entendimento. Só que vocês estão aqui supondo que tenham feito o cálculo 1, 2, 3, álgebra linear, geometria analítica, uma paulada de coisa, né? Então, acredito que estejam gostando e estejam tendo a mesma sensação que eu tenho, né? Que é bem bacana esse curso. Bola para frente. Se eu tiver vários buracos, aí esse tipo de conjunto aí é o que chama de multiplamente conexos. Ou seja, é uma maneira bem elegante de dizer, ó, tem vários buracos. Simplesmente conexo, não tem buraco. A pessoa vê um livro de matemática com a palavra buraco. O conjunto tem 2 buracos. Esse aqui não tem buraco. Vocês não vão achar, tá bom? É simplesmente conexo ou multiplamente conexo. Então, veja só, se você fizer aquela mesma brincadeira e quebrar o conjunto aí de uma forma, né, dá para fazer, que nem a gente fez lá atrás, com um buraco só, passar uma linha aí,
e fazer um monte de integral, somando e fechando a linha e tal. E aí o resultado eu vou colocar aí, não vou fazer não, tá bom? Acredita em mim, dá certo também. O que você vai ter é que a integral sobre a curva gama, a que está de fora, é igual à soma de duas integrais nas curvas de dentro, tá? E todas elas no mesmo sentido, sentido anti-horário. Show? E aí é o teorema de Cauchy-Gosset para domínios multiplamente conexos. Isso aí é válido se você tiver 3 buracos, 4 buracos, o tanto de buracos que você... Tá bom? Se você tiver N buracos, então a integral sobre a curva de fora é a soma das integrais das curvas de dentro. Simplesmente assim, bonitinho desse jeito, tá? Eu acho que eu tenho um exemplo aí sobre esse. Calma, tá? Respira. Vá tomar um copo d'água, dê pausa aí, porque esse exercício é um pouquinho longo. Então, suponha que você tenha essa integral, dz sobre z quadrado mais 1, onde o gama é o círculo de raio 4. Tá bom? Então, se você observar a minha função, ela dentro da integral é 1 sobre z quadrado mais 1. Show? Essa função ela vai ter dois pontos onde ela não é analítica. É onde a parte de baixo dá zero, que seria i e menos i. Tá bom? Se você esboçar a curva, né, você vai ter aí um círculo, raio 4, tá? E veja que o ponto i e o ponto menos i estão ambos dentro da curva. Então, nesse caso, eu não tenho um buraco, eu tenho dois buracos. E aí eu precisaria usar esse teorema que a gente acabou de ver, né? Um conjunto multiplamente conexo, então eu preciso do teorema de Cauchy-Gosset adaptado. Tá? O princípio da deformação de contornos adaptado. Eu já coloquei aí dois círculozinhos pequenos, chamei de gama 1 e gama 2, centrados em z igual a i, e o outro centrado em z igual a menos i. Então, nós vamos trocar a integral sobre gama por duas integrais sobre gama 1 e gama 2. Então, eu vou precisar parametrizar o gama 1, vou precisar parametrizar o gama 2, e temos que escolher as curvas que nós sabemos parametrizar da melhor forma possível. Tá bom? Uma coisa que eu vou me antecipar, e talvez vocês não venham a gostar, é o seguinte. Essa expressão 1 sobre z quadrado mais 1, eu posso usar nosso conhecimento sobre frações parciais e chegar à conclusão que ela é 1 sobre 2i sobre z menos i menos 1 sobre 2i dividido por z mais i. Como é que você chegou aí, professor? Você coloca um A e um B, aí onde está 1 sobre 2i, você põe um A, né, na primeira fração, e 1 sobre 2i na segunda fração você troca por um B, faz a multiplicação, iguala termo a termo, vai dar um sistema, você resolve o sistema para A, sistema para B, e você vai chegar à conclusão que o A é 1 sobre 2i e o B é menos 1 sobre 2i. Tá? Frações parciais, não tem mistério não. E aí, qual é a minha conclusão? Se eu conseguir chegar até aí, então a integral que eu tenho sobre esse c quadrado mais 1, dz sobre z quadrado, vai ser a integral de 1, né? Professor, de onde saiu esse 1 sobre 2i? Eu coloquei em evidência, nos dois termos da fração, da fração espacial, né? Tem 1 sobre 2i. Já que ele é uma constante, coloquei fora. E aí eu ainda estou na curva gama, viu? Não mudei de curva gama, só estou mudando a integral, a expressão da integral. Então, a integral que eu quero calcular agora é 1 sobre 2i, integral de 1 sobre z menos 1, menos 1 sobre z mais i. 1 sobre z menos i, menos 1 sobre z mais i dz. Tá? Eu só mudei a expressão, não fiz nada de cálculo, só a frações parciais. Tá? E aí vocês vão entender porque eu estou fazendo isso daqui a pouco. Gama 1, né, eu tomei agora raio meio.
Por que raio meio, professor? Você poderia ter tomado raio 1. Não tem problema não, tá? Eu acho que ele tomou... Esse é um exemplo do livro. Ele tomou raio meio, porque se o raio fosse 1, haveria um toque das duas curvas. Gama 1 tocaria na curva gama 2, lá no ponto z igual a 0. E aí isso dá problema, tá bom? Então, z igual a meio foi só para não haver interseção. Show? Aí você pega a outra também, z mais i igual a meio, tá? E aí a parametrização vai ser meio elevado a it mais i na primeira e menos i na segunda, e o t variando de 0 a 2π. A mesma ideia da outra, eu somei um i em uma para o círculo subir e somei menos i na outra para o círculo descer. Show? Então, a integral que nós queremos realizar vai ser a integral sobre gama 1 mais a integral sobre gama 2. Mesma expressão. Aí o que você vai fazer agora? Eu vou transformar cada uma dessas integrais em duas. Virou 4. Ok? Aí agora você vai analisar o seguinte. A primeira, integral sobre gama 1. Quem é a função? É 1 sobre z menos i. Qual é o problema dessa função? Qual é o ponto não analítico? É z igual a i. Z igual a i está no interior dessa curva? Está. Então eu não posso aplicar o teorema de Cauchy-Gosset para ela. Beleza? Vamos para a segunda integral. dz sobre z mais i. A curva é gama 1 novamente. Quem é o ponto problemático aí? É z igual a menos i. Z menos i está dentro dessa curva gama 1? Não. Se não está, então essa função é totalmente analítica no interior de gama 1. Correto? Curva fechada, né? Domínio é complexo, simplesmente conexo. Portanto, essa integral aí dá zero. Terceira integral, gama 2 agora, né? dz sobre z menos i. Qual é o problema dessa curva? Z igual a i. Z igual a i está dentro de gama 2? Não. Portanto, não temos problema no seu interior. Eu posso aplicar o teorema de Cauchy-Gosset, curva fechada, então essa integral aí dá zero. A outra, né, dz sobre z mais i. O problema dela é z igual a menos i. Z igual a menos i está no interior de gama 2? Está. Portanto, eu tenho um problema, não posso aplicar o teorema de Cauchy-Gosset para essa integral também. Então, em resumo, fiquei com duas. Tá? Já que eu não tenho meios, não tenho outro caminho, aí eu vou usar a parametrização, tá? E realizar a integral de linha. Espero que você tenha visto que assim, não resolvemos a integral, nós trocamos ela por duas. E só faz sentido se essas duas forem mais simples. Então, você pega a curva gama 1, calcula o z', calcula o z menos i, põe aí. Pega a curva gama 2, calcula o dz e o z mais i. E aí, por uma incrível coincidência do destino, essas duas integrais elas são iguais. Concordam aí comigo? Eu peço que vocês vão lá atrás, veja quem é o z, z1, o gama 1, o gama 2, veja as derivadas, substituam, tá? Aí, olha, eu não preciso nem resolver as integrais, né? Já que elas são iguais e tem um menos aí no meio, zero. Show? Bom, espero que vocês tenham entendido o princípio da deformação de contornos para mais de um buraquinho no interior da minha curva. Bacana? Uma outra coisa que é consequência do teorema de Cauchy-Gosset também, eu vou colocar aqui como uma observação, é o seguinte. Suponha
você tem uma função analítica, né, definida num conjunto conexo, simplesmente conexo ômega, e dentro desse conjunto você tenha uma curva, essa curva qualquer uma, tá? O importante é que ela seja uma curva ligando os pontos Z0 e o ponto Z1, tá? O meu interesse nesse momento é fazer a integral da função f de z dz sobre essa curva gama. Ou seja, eu estou investigando se há uma vantagem no meu domínio ser simplesmente conexo e a minha função ser analítica. Já que a função é analítica, e analítica é aquele mundão de qualidades e tal, então deve haver alguma coisa que eu herde aqui como uma coisa boa. O fato de ser analítica deve me dar alguma coisa bacana para cá. É o que nós estamos investigando. Tá bom? Aí, logo, as conclusões que nós tenhamos aqui é somente para funções que sejam analíticas em domínios conexos. Tá? Então, tem alguma vantagem fazer a integral sobre f de z dz quando f é analítica? Aí a pessoa que fez esse desenvolvimento, né, ele pegou, ele disse, vou pensar numa maneira de usar o teorema de Cauchy-Gozat para ver se eu consigo trazer conclusões para cá. Veja que a curva gama agora é uma curva aberta. Não estou falando mais de curva fechada. E o teorema de Cauchy-Gozat é para curvas fechadas. Ou seja, não tem como, professor. Tu está querendo mexer, botar uma coisa onde não cabe. Tá? Mas para você ver como esses caras são engenhosos. Foi o que o fulano fez, né? Imagine que você tenha outra curva. E essa curva também qualquer. Eu vou dar o nome a ela de gama 1. E o que eu vou fazer, a exigência que eu vou fazer sobre ela é que ela esteja também dentro do conjunto ômega e que ela ligue os pontos E0 e Z1. Tá? Ou seja, eu botei mais caroço no meu angu aí, né? Aparentemente. Aí, só que aí, o que eu vou fazer é o seguinte, olha, se você pegar e fizer a integral sobre gama 1, começando em Z0, tá bom? Sobre gama 1, chegando até de Z0 até chegar no Z1. Aí em seguida você pegou do Z1 e voltou para o Z0 por sobre a curva gama, percorrendo ela no sentido contrário, ou seja, vai ser a integral de f de z sobre menos gama. Concorda que isso fez uma curva fechada? Resultado disso aí seria então zero. Ou seja, se eu pegar a segunda integral e passar para o lado esquerdo, eu vou ficar com menos integral de f de z dz sobre menos gama. Tá certo? E aí, veja, o menos, se eu pegar a minha curva, o menos faz a integral inverter, né? De sentido. Não sei se vocês me acompanham. Mas menos a integral de f de z dz sobre menos gama é a mesma coisa que a integral de f de z sobre gama. O que isso está dizendo para você? É um teorema, tá bom? O teorema da independência do caminho, ou seja, se a minha função f é analítica e o conjunto é simplesmente conexo, o caminho que eu escolher não faz diferença. Tanto faz eu escolher a curva gama 1 como a curva gama, desde que elas comecem no mesmo ponto e terminem no mesmo ponto. Olha só que bacana. O resultado vai ser sempre o mesmo. Tá bom? Suponha que f é uma função analítica num domínio simplesmente conexo, então a integral de f de z dz é independente da escolha da curva. Talvez você não consiga entender o que ele quis dizer com isso. É independente da escolha da curva, significa que o que interessa é somente o ponto inicial e o ponto final. A maneira como você sai do ponto inicial e chega no ponto final não importa. Olha só que massa. E isso é válido se a minha função for analítica, no domínio que contenha a curva.
Aí no caso aí, que contém os dois pontos, né? Tá certo? Aí veja só um exemplo. Suponha que fosse perguntado a você essa integral aí, né? A integral é bem simplesinha, né? 2e dz. Só que a curva gama é essa curva aí catastrófica. Ela começa no ponto z igual a menos 1 e vai até o ponto menos 1 mais i, né? Ela sai percorrendo um arco de circunferência até chegar no z igual a 2. Depois ela pega uma linha reta e vai até o menos 1 mais i. Então, como a curva é aberta, não temos teoremas para curvas abertas, então você teria que parametrizar a parte de baixo, né, a semicircunferência, teríamos que parametrizar a linha reta, fazer a integral sobre as duas, somar e você teria o resultado. Legal? Pense nisso antes de começar a fazer da forma como eu vou ensinar agora. Aí, veja, o que nós aprendemos agora é o seguinte, olha, a curva não, a função 2z é um polinômio. E o polinômio ele é analítico em todo o conjunto complexo. Tá certo? Então eu não preciso nem me preocupar num conjunto que contém a curva, porque o conjunto complexo todinho onde a função 2e ela é analítica. Então qualquer curva que você pegar aí dentro do conjunto complexo, né, vai ser legal porque 2e é analítico em todo canto. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, em vez de fazer a parametrização dos dois trechos, eu vou considerar uma curva que vai do ponto inicial até o ponto final. Quem é o ponto inicial? Menos 1. Quem é o ponto final? Menos 1 mais i. Tá ok? Aí veja só, qual que vocês vão escolher? Pode ser qualquer uma. A escolha mais simples seria uma linha reta. Tá? Né? Uma linha reta. Então, qual a parametrização dessa linha reta? Menos 1 mais it. Esse t varia de 0 a 1. Né? Confere aí, quando o t for 0, estamos em menos 1. Quando o t for 1, estamos em menos 1 mais i. Dito isso, quem é a derivada dessa função? Olha que coisa horrível de difícil. I. Então, eu vou dizer o seguinte, olha. A integral sobre a curva gama, que eu tinha antes, é a mesma sobre a curva gama 1. Por quê? Porque a função 2e é analítica nesse domínio. Qual domínio? No conjunto complexo. Então, ela é analítica em qualquer domínio que contenha essas duas curvas aí. É a exigência do teorema, não é essa aí. Tá? Tem que ser analítica num domínio que contenha as duas curvas. Como 2e é analítico no conjunto dos números complexos, o conjunto dos números complexos contém essas duas curvas. Show? Aí, veja, você vai substituir agora o z de t, z' de t, dt, 0 a 1, tá? Faz a multiplicação aí, bota o 2 para fora. Eu multipliquei só o menos 1 com o i, ficou menos i. O i com o i ficou menos 1, então ficou menos i menos t. Integral de menos i é menos it. Integral de menos t é menos t quadrado sobre 2. Isso de 0 a 1. Substitui no 0 dá 0, viu? Então você vai substituir só no 1. Fica menos 2i menos 1. E morreu o boi. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Tá? Mais mole que isso, só 2 disso. Aí, ó, vai ficar mais mole ainda do que isso. Já pensou? Esse curso é rasgado demais. Tá? Tenha paciência. Suponha que você tem uma função definida no conjunto ômega, simplesmente conexa. Essa função f seja totalmente analítica. Tá ok?
E aí nós aprendemos agora assim, só depende do ponto inicial do ponto final, não foi isso? Né? O caminho, a escolha é independente. Então alguém achou assim, olha, você pegou e trocou uma curva por outra e fez em cima daquela outra, mas de fato nenhuma deveria ser importante, né? Já que não faz diferença qualquer uma. O teorema anterior diz, você pode escolher qualquer uma. Mas, já que pode ser qualquer uma, então nenhuma deveria ser importante. Então o que deveria ser importante? Só o ponto que começa e só o ponto que termina. E aí alguém foi atrás de uma maneira de colocar assim, então deve ter um jeito de fazer uma conta e somente os envolvidos seja ponto de começo e o ponto de final. Tá? Então veja só, teve um mago aí, um ninja, que aí ele fez o seguinte, suponha que exista uma função também definida no mesmo domínio ômega, e essa função tem uma característica que é a derivada dela seja igual à função f. Tá bom? Essa função você já conhece, ela tem um nome, né? Na verdade tem mais de um. Alguns chamam de antiderivada, é como o livro chama, e outros chamam simplesmente de primitiva, primitiva da função f, f minúsculo. Tá? Então suponha que existe essa função, f maiúsculo, ela tem essa característica aí, a sua derivada dá igual a f pequeno em todo, né, para todo z do conjunto ômega. Então, antes de qualquer coisa, perceba só uma coisa, observe, suponha que você tivesse assim a composta, né, f de z de t, e alguém lhe perguntasse quanto dá a derivada disso com relação a t. Aí você ia lá, usa a regra da cadeia, vai ficar f' de z de t vezes o z' de t. Né? E aí, guarde isso aí, vamos agora para o que interessa. O que nos interessa é, por hipótese, o f' grande é igual a f de z de t, então eu só fiz a troca, né? Guarde isso aí. Vamos para o que interessa, que é o seguinte. Suponha que você está interessado nessa integral, f de z dz, sobre uma curva gama, essa curva contida dentro do conjunto ômega. E aí, você foi lá e usou o que você sabe sobre a integral de f de z, a definição, tá? Vai ser integral de a até b, f de z, z' dt. Tá? Aí você vai pegar o que você observou aí no parágrafo anterior, né? A derivada de f de z de t dá f de z, z'. E está aparecendo aqui, ó, f de z, z' dentro da minha integral, então eu vou trocar. E aí o que você tem agora é o seguinte, olha, você tem uma função dentro da sua integral que você derivou com relação a t e agora está integrando com relação a t. Como a derivada e a integral é uma o inverso da outra, então significa que o resultado dessa integral é o próprio f. Né? E agora só você precisa substituir em b, substituir em a e fazer a subtração. Tá certo? Então o que vai sobrar aí é f de z de b menos f de z de a. E aí perceba, o que está sendo dito aí, né? Olha para o início, a integral da curva f, perdão, da função f sobre a curva gama, né? Vai ser igual o f grande, que é a primitiva, em z de b menos o z de a. Perceba que z de b é o ponto final. E o z de a é o ponto inicial, ou seja, a suspeita daquele fulano lá, ela se concretizou. Ou seja, eu consigo fazer o cálculo dessa integral usando somente os pontos iniciais e o ponto final, se eu conhecer uma determinada função que ela tem o nome de primitiva. Tá? Isso aí nada mais é do que uma versão do teorema fundamental do cálculo para integrar de contorno. Tá bom? Agora veja, só vale se a minha função for analítica. Por isso que a gente deu tanta importância às analíticas lá no início. Se ela for analítica e o conjunto ômega for simplesmente conexo e a curva estiver totalmente dentro do ômega. Então, o que você vai fazer é, encontra a primitiva, substitui no ponto final, substitui no ponto inicial, faz a subtração e show, acabou-se o problema. Tá bom? Então,
para funções analíticas, as nossas integrais agora, para curvas abertas, virou um problema exatamente igual às integrais de Riemann, como você fazia lá. Procurar a primitiva, fazer a substituição e depois fazer a diferença. Somente se a função for analítica, né, no domínio que contém a minha curva. Show? Aí veja só uma coisa. Estão lembrados do exercício que a gente acabou de fazer? Como o 2e é polinomial, ele é analítico em todo canto. Então a função é analítica e qualquer que seja a curva gama, onde quer que estejam os pontos iniciais e final da curva gama, o conjunto ômega que contenha ela vai ser analítico. Vai ser simplesmente conexo, porque dentro dele é tudo analítico. Tá bom? Aí, quem seria uma função primitiva para 2e? Vocês se recordam aí que o ponto inicial era menos 1 e o ponto final era menos 1 mais i. Correto? Aí uma primitiva para 2e é z quadrado. Eu digo uma porque existem várias, né? Z quadrado mais uma constante, todas as constantes servem. Né? A gente usa sempre a constante zero. Ficou z quadrado de menos 1 até menos 1, mas e substitui no início, substitui no final. Faz essa continha aí e morreu o boi. Eu não disse que ia ficar mais simples, tá? Então, nós ficamos por aqui. Peço a vocês que façam mais exemplos. Esse ponto aqui é muito bacana. Se vocês estiverem dominando os teoremas, não tem conta difícil nesse curso. Ao passo que, se você for resolver na unha, vai ser dolorido, tá bom? Vai ser dolorido. Os teoremas, eles não são banais, eles são úteis, muito úteis, tá? Até a próxima. Fiquem com Jesus.